Alguns tipos de agricultores possuem algumas vantagens para se aposentar. Por outro lado, a forma como eles pagam, como eles devem contribuir para o INSS é um pouco complicada. Meu nome é Otávio Salum e eu vou falar para você hoje como que o agricultor segurado especial deve fazer a contribuição para o INSS. Vem comigo! Hoje eu vou falar para vocês especificamente da contribuição do segurado especial, contribuição pagamento para o INSS. Como que o segurado especial deve pagar o INSS? É uma forma um pouco diferente e, como eu falei para vocês, eu acho bem confuso, mas eu acho que em primeiro lugar a gente tem que saber o que é um segurado especial. A lei ela traz uma definição, vem na Constituição, na verdade, eu vou deixar a definição para vocês aqui do lado, mas para a gente entender bem, é aquele agricultor, no caso hoje a gente está falando agricultor, pode ser o pescador e tal, mas hoje a gente fala do agricultor, é aquela pessoa que trabalha com a família dele e tal, sem empregado, em regime de economia familiar. Aí talvez você se pergunte também o que é o regime de economia familiar, que a gente vai deixar a definição também para vocês, para não ficar lendo aqui, qualquer coisa você pausa o vídeo para saber exatamente. Mas basicamente uma pessoa em regime de economia familiar, ela trabalha com a sua família na roça, ela trabalha para subsistência. O que é isso? Ela tem as plantações dela, tem a junta de boi, então ela consome esse produto e eventualmente ela troca esse produto ou até ela vende para uma cooperativa, mas não em grande escala. Então, basicamente, essas pessoas, elas têm uma série de vantagens, elas podem se aposentar antes, elas podem eventualmente se aposentar sem contribuição, mas também elas têm algumas desvantagens, digamos assim, e é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje no vídeo. E caso você ache o tema interessante, você pode ficar à vontade para curtir o vídeo e até encaminhar para outra pessoa, para que não tenha perigo de você, o seu conhecido, seu parente, pagar o INSS de forma errada, daí lá na frente ainda não vai ter direito a algum benefício. E te convido também para se inscrever no canal para ficar sempre ligado nas notícias. Uma das grandes vantagens, possivelmente a melhor vantagem, a maior vantagem da pessoa ser considerada como segurada especial, ela, a família dela e tal, é a possibilidade de reconhecer muitos períodos sem contribuição, sem pagamento para o INSS. E isso é bem bacana. A gente vai trabalhar algumas hipóteses aqui, mas basicamente, bom, vocês devem saber que o INSS é um sistema contributivo. O que é isso? Eu tenho que pagar o INSS, essa é a regra, tá? Eu tenho que pagar o INSS para lá na frente eu ter direito a uma prestação. O INSS não vai me pagar um auxílio-doença se eu não tiver pago algumas prestações para eles antes. É um seguro público, seguro obrigatório. Uma dessas exceções é a pessoa ser reconhecida como segurado especial. Então, em alguns casos, não sempre, ela é desobrigada de fazer esse pagamento para o INSS, que, poxa, convenhamos, é uma grande vantagem. O primeiro ponto ali que esses segurados, eles são desobrigados, eles não têm que fazer essa contribuição para o INSS é até 91. Na verdade, aí já começa uma discussão. Tem a lei, ela fala que é até julho de 91, aí teve um decreto que fala que é até outubro de 91 e depois essa parte foi revogada, mas enfim. De qualquer maneira, até metade de 91, a pessoa que consiga comprovar que era segurada especial, ela não vai precisar pagar o INSS. Ela poderia, mas ela não é obrigada. O que isso significa automaticamente? Por exemplo, a pessoa trabalhou de 81 até 91 nesse regime de economia familiar e tal. Então esse período automaticamente pode ser reconhecido para a aposentadoria dela, sem nenhum pagamento. E isso, convenhamos, é uma grande vantagem. E para esclarecer um ponto que eu vejo que o pessoal, poxa, confunde bastante. Assim, pessoal, o fato de eu contribuir, quando eu falo contribuir é pagar, tá? O fato de eu pagar o sindicato rural não quer dizer que automaticamente eu vou ser um segurado especial e eu estou dispensado da contribuição para o INSS. Por quê? Eu, Otávio, por exemplo, eu não sou agricultor, mas se eu tenho um sítio numa zona rural, um sítio pequeno, alguma coisa, eventualmente, falando com o pessoal do sindicato, eu consigo me sindicalizar, certo? Mas isso não quer dizer que eu vou ser segurado especial. Então eu posso contribuir para o sindicato, vou ter algumas vantagens, cada sindicato tem algumas vantagens, alguns oferecem, enfim, desconto na farmácia e tal, mas isso não dá para trabalhar porque cada sindicato tem uma regra. Mas o fato é que quando eu pago o sindicato, não é a mesma coisa que pagar o INSS. E pagar o sindicato é muito barato comparado com o que é pagar o INSS. Eu falo isso porque tem muitos clientes que chegam para mim, no meu escritório, e daí eles falam, poxa, mas eu paguei durante 10, 15 anos o sindicato. E daí isso aí é como se fosse pago o INSS, mas na verdade não é. São coisas diferentes. E eu digo tudo isso, no final eu vou explicar melhor, mas para que vocês entendam que muitas vezes você está pagando o sindicato e você não vai ter direito a uma aposentadoria. Mas essa contribuição, esse pagamento do segurado especial para o INSS, que é o tema do vídeo de hoje,
ela, como eu falei, ela é um pouquinho complicada. Ela funciona da seguinte maneira: ela é calculada sobre a receita bruta da produção do agricultor. Então, isso a princípio é bem bacana. Por que que existe isso? Porque o agricultor muitas vezes ele depende de uma colheita, dependendo do que ele planta, não vai ter renda o ano todo. Então, para que ele não tenha que pagar mensalmente o INSS, fez-se isso, ou seja, ele tem que pagar uma contribuição só quando ele tiver produção. E se ele não tiver produção, ele não precisa pagar. Isso é bacana, tem até, já li artigos e tal, o pessoal do exterior elogia essa parte no Brasil, eles acham bem interessante, mas enfim, tem alguns pontos negativos também. O fato é que ele tem que pagar 1,5%, 1,5% da produção dele. Desse 1,5%, é 1,2% para o INSS, certo? É 0,1%, porque é um fundo de acidente de trabalho, se ele tiver algum acidente lá, e daí tem esse fundo, e 0,2% para o Senar. Então ele paga, somando tudo isso, vai dar 1,5% da produção dele, sendo que ele paga para 3%, na verdade ele paga para o INSS, para os acidentes de trabalho, e ele paga distinto para esse Senar. E é justamente aí que eu acho que há grande confusão, porque ele é obrigado a pagar esse 1,5%, certo? A partir do momento que ele tem a produção, que ele tem a receita, ele é obrigado a pagar esse 1,5% sobre a produção. Só que ele paga 1,3% para o INSS numa guia específica. Vocês sabem, aquelas guias GPS, né, Guia da Previdência Social. Então ele tem que pagar 1,3% para essa guia, ele vai fazer uma guia com código 2704. Certo? Além disso, ele tem a obrigação, ou seja, ele não é se ele paga se ele quiser, ele tem a obrigação de pagar outro 0,2 para o Senar com código 2712. Isso talvez, dependendo de quem esteja vendo, pode ser, poxa, mas não é tão difícil, mas é complicado isso, pessoal. Porque é o seguinte, primeiro que não é todo mundo que sabe esclarecer isso para o agricultor. Às vezes até o sindicato, o pessoal está ali meio perdido. Às vezes até a contabilidade está meio perdido, porque é um assunto muito específico. Então, poxa, o cara vai ter que ir lá, fazer um cálculo sobre a produção dele. Aí vai ter que pagar 1,3 para o INSS. E vai dizer, pô, tá tudo certo, estou pagando aqui, certo? Só que daqui a pouco ele descobre que ele não pagou o tal do Senar. Então ele fez uma contribuição, daí não pagou o Senar e aí começa a discussão, essa contribuição vai valer, não vai valer. Então, pelo menos o pessoal que eu tenho contato, os agricultores que eu tenho contato, que são meus clientes, que às vezes vêm no escritório, a maioria deles não sabe que tem que pagar o Senar também, certo? Porque se o sindicato, claro, tem sindicato que é bem bacana, né? Vai lá, ajuda a pessoa, faz a guia e tal, mas não são todos, né, pessoal? A gente está no Brasil, uma realidade, um país muito grande, tem vários tipos de realidade. Então muitas vezes o agricultor, coitado, está lá e ele não sabe que tem essa burocracia toda. Além disso, para piorar a coisa, talvez ele tenha que preencher uma terceira guia. É inacreditável. Mas assim, o agricultor, o segurado especial, ele pode contribuir como facultativo. Ou seja, como o nome sugere ali, se eu contribuo como facultativo, eu não tenho obrigação de contribuir, mas eu posso contribuir. E para que ele vai contribuir? Para aumentar o valor da aposentadoria dele. Porque quando ele paga o INSS, esse Senar, com 1,5%, ele vai ganhar a aposentadoria no salário mínimo. Aí daqui a pouco ele tem uma produção melhor e tal, então ele quer também pagar uma guia como facultativo e tal, para receber uma aposentadoria melhor lá na frente. Então ele vai ter que pagar uma terceira guia, fazer um terceiro código e pagar como facultativo. Então vocês veem que a coisa é complicada, o troço parece que é feito para não funcionar mesmo. E até, já falando, se você tem dificuldade para preencher uma guia GPS, você não sabe como funciona, tem a guia que você compra na papelaria e tal, que é aquela manual, e também você pode preencher pela internet, tem um link, e eu já fiz um vídeo sobre isso, fazendo um passo a passo, é um vídeo tutorial, eu vou deixar aqui do lado o card para quem quiser dar uma olhada e aprender a preencher a guia pela internet. E por que eu tenho as minhas reservas com esse tipo de contribuição, com essa diferenciação? Não é que eu não ache justo que o segurado especial tenha um tratamento diferenciado, não é nada disso. Só que na prática, quando a gente vê que a pessoa vai tentar se aposentar, vai pedir uma aposentadoria, muitas vezes a gente vê que a coisa não funciona tão bem. E por que isso? Porque, poxa, quando a gente pensa no INSS, a gente pensa, né, como eu falei para vocês no início, é um seguro, é um seguro obrigatório, público. E a gente tem, normalmente a gente tem que pagar o INSS para ter direito a um benefício. E a partir do momento que a gente não paga, isso é uma exceção, e a partir do momento que é uma exceção e a gente não paga o INSS, ou a gente não paga cheio, porque normalmente essa contribuição sobre a produção ela é um pouco abaixo do que paga um autônomo, por exemplo, então o INSS ele vai dificultar a sua vida.
Isso você já pode esperar por isso. Então você vai ter que provar que era segurado especial. Se você não provar que era um segurado especial, você não vai se aposentar nessa condição, salvo se você tiver pago uma guia normal, digamos assim, como facultativo e tal. Então o que acontece? É muito comum e até muito triste que às vezes a gente vê a pessoa, chega no escritório e tal, até falando com colegas, que o agricultor, realmente ele, a mulher dele ou o esposo, trabalhou a vida toda como agricultor, foi lá fazer o pedido para o INSS e o INSS falou: não, você não provou, você provou que era agricultor, mas você não provou que era segurado especial, e você não pagou e a gente quer o nosso pagamento, e aí? E aí a pessoa tem 60 e poucos anos e tal, não consegue efetuar o pagamento, não vai conseguir efetuar esse pagamento, e ela vai acabar ficando sem aposentadoria muitas vezes, e até em alguns casos a pessoa trabalhou, o INSS trabalhou, a pessoa trabalhou, a esposa trabalhou, só que eles tinham um filho que tinha uma atividade urbana, ou seja, que trabalhava de carteira assinada. Então essa pessoa eventualmente pode descaracterizar essa condição de segurado especial. E para fechar essa parte, então essa seria, a meu ver, a maior desvantagem, porque muitas vezes a pessoa trabalha nessa condição e se ela não tiver como provar lá na frente, ela vai ter dificuldade para se aposentar. E talvez também você esteja pensando: poxa, mas o meu tio, meu pai, meu irmão, meu primo, eu conheço alguém que conseguiu se aposentar muito fácil, então eu também vou conseguir. E eu também conheço, e eu já fiz vários processos de várias pessoas que se aposentaram como agricultor, segurado especial, só que na prática o INSS vem dificultando cada vez mais, certo? Vem pedindo cada vez mais provas. Antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente comprovava isso com relativa facilidade. A gente juntava uma documentação rural, a gente juntava um rol de testemunhas, as testemunhas iam lá no INSS, falavam, conheciam a pessoa, né? Claro, já normalmente conhece faz tempo, e conseguia provar. Hoje em dia, o INSS já normalmente não ouve mais testemunha. Eles podem ouvir, mas eles já estão muito mais pela documentação. Então, se a documentação não estiver muito boa, dependendo de quem analisar, já complica. É verdade que existe uma autodeclaração do segurado especial, do agricultor, e eu vou deixar o link aqui caso você queira dar uma olhada. Em tese, você preenchendo essa autodeclaração, você segurado especial, preenchendo essa autodeclaração, eles pedem uma série de informações, então isso seria suficiente para lhe aposentar. Só que, claro, o INSS pode vir normalmente eles vão verificar se essas informações batem ou não. A tendência é que a coisa venha a melhorar um pouco, porque existem cadastros eletrônicos, até essa autodeclaração vai até 2023, se não me falha a memória agora, e depois já vai para um cadastro de segurados especiais, a coisa vai ser feita automaticamente. Mas a gente sabe, a gente está no Brasil, né? Muitas vezes a gente tem uma lei bonitinha ali no papel e na prática a coisa não funciona tão bem. Então por isso que eu tenho um pouco de ressalva quanto a isso. Mas de qualquer maneira, se você já trabalhou nessa situação, principalmente se foi antes de 91, porque o pessoal que trabalhou antes de 91 é normalmente quem está começando a se aposentar agora. Então, uma pessoa que trabalhou nos anos 70, poxa, nos anos 80, vale muito a pena tentar reconhecer essa qualidade de segurado especial, como o pessoal fala, porque mesmo que você não atinja ali o período para sua aposentadoria, mas vamos supor o seguinte: uma pessoa consegue comprovar que ela trabalhou, sei lá, de 1980 até 1990 como segurado especial, então ela vai ter 10 anos a mais como tempo de contribuição para sua futura aposentadoria, que pode ou fazer com que ela se aposente agora, ou que quando ela for se aposentar o benefício dela seja muito maior, né? Porque lembrando, quanto mais tempo de contribuição, maior é o valor do benefício normalmente, então é bem vantajoso. Se você, né, conhece alguém, já avisa essa pessoa para que ela eventualmente tenha uma aposentadoria melhor. O INSS normalmente na justiça se reconhece a partir dos 12 anos de idade, essa condição de segurado especial. Tem algumas decisões que já reconhece antes dos 12 anos de idade, eu já fiz um vídeo sobre isso, também vou deixar o link. O que isso significa? O INSS não reconhece antes dos 12, tá? Mas vamos falar dos 12 anos então. Por exemplo, eu, Otávio, trabalhei dos 12 até os 18 na casa dos meus pais, ajudando eles como agricultor. E eu comecei e em seguida eu assinei minha carteira. Então eu posso reconhecer dos 12 até os 18, são 6 anos, como tempo de contribuição para mim, né? Porque foi tempo de serviço. Então eu posso reconhecer 6 anos para me ajudar na aposentadoria lá na frente, o que, como eu falei para vocês, com certeza é uma vantagem muito grande. Então, só para lembrar vocês, o fato de eu pagar um sindicato não quer dizer automaticamente que o INSS vai reconhecer. Pagar o sindicato é uma coisa, pagar o INSS é outra coisa, bem diferente, certo? Claro que a gente tem várias vantagens, eventualmente, dependendo do sindicato, em pagá-los, em fazer aquela contribuição, porque, enfim, vai ter um desconto na farmácia, vai ter alguns tipos de desconto e, eventualmente,
quando a gente for pedir aposentadoria, eles vão entregar bastante documentos lá, eles vão dar o suporte, mas claro, depende de cada sindicato. Mas, no entanto, né, isso não quer dizer automaticamente, porque muita gente pensa que é automático. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, se você tem condição, pega uma guia GPS, paga como facultativo, aí você não vai ter nenhuma surpresa, você vai garantir a sua aposentadoria lá na frente. Paga essa guia GPS como facultativo, que daí é 100% de certeza que você, quando cumprir a idade, você consegue se aposentar. Se não, você vai ficar à mercê do INSS para saber se reconhece ou não aquela qualidade de segurado especial. E novamente, se você achou o vídeo bacana, curte o vídeo, encaminha para os outros, porque daqui a pouco você pode estar ajudando na aposentadoria de alguém, tá certo? Espero ter ajudado, espero que o vídeo seja bacana e espero também encontrar vocês na próxima semana. Um grande abraço!